Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui no 520 da Claro, 20 da Claro, 575 em todas as antenas parabólicas do Brasil, no @canal do REC, @Masper TV, nos nossos dois canais que transmitem no YouTube. Nós temos também todos os dias no @canal do REC uma enquete. E obviamente que a de hoje, até porque não tem programa amanhã, tem que ser sobre o resultado do Clássico Grenal. Vitória do Inter, empate ou vitória do Grêmio. Vá votando ali no @canal do REC. Hoje nós resolvemos fazer um programa só com as mulheres. Até para acalmar o ambiente geral aí, né, das coisas aí. Tá todo muito louco, o mundo tá louco, né? E as mulheres normalmente elas acalmam os ambientes. A Gisele Kumpel, que não só é jornalista esportiva, como também é psicóloga. Então, doutora Fabiana, que hoje está de aniversário, né, nos deu essa deferência e estar aqui, e a Alice Fischer, que nas horas vagas é filha do nosso Leandro Fischer, nosso colega aqui, e está aí com os seus canais, tanto no Instagram, na página no Instagram, quanto também no canal no YouTube, bombando aí a Alice Fischer. Como é que é o nome mesmo do canal? Canto Colorado. Canto Colorado. Canto Colorado. É melhor eu perguntar do que dizer errado, né? Vai. Canto Colorado. E no Instagram? Alice do Canto. Alice do Canto, é isso aí. É um jogo de cantos, né? Alice do Canto e Canto Colorado. E a tua página, qual é? Aproveitando, Gisele? A minha é @Gisele_Kumpel ou @escola Gisele Kumpel. Tudo junto, que é aí a escola do meu trabalho, né? Então, assim, a gente criou um projeto de poder contemplar todas as áreas de desenvolvimento humano e comportamental, e aí a escola, ela faz essa abrangência toda. E a doutora quer dizer as suas redes sociais, doutora? Mas eu não sou da mídia que nem as meninas. Não é de debater via rede social. Tem grupos de WhatsApp, né? Isso aí sim, isso aí eu sei que funciona bem. É isso aí. Bom, por isso que eu perguntei, quero, né? Não adianta sair. Bom, qual será o resultado do clássico 4-5-2? Vou começar agora por aqui. Gisele. Olha, Rec, difícil, né? Difícil a gente... Vamos cantar parabéns para a doutora? Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada. Eu já sei que a senhora quer de presente, né? Isso, que o Uma Grêmio vitória do colabora. Grêmio. Uma vitória seria um luxo, né? Mas o empate eu já estou assinando hoje. Ah, já assina pelo empate, então depois eu vou chegar na senhora. Então, é difícil a gente saber qual Grêmio vai estar em campo, né, Rec? Se é o Grêmio que foi o campeão gaúcho, né, que independente ali das polêmicas foi um time que competiu, que se impôs dentro de campo, né, que a gente via vontade, e aí depois fez bons jogos no Brasileiro, ou se é esse Grêmio que joga fora e aí que também, né, jogou muito mal ali contra o Remo, esse Grêmio sem sangue, sem brio. Então, assim, a gente não sabe o que esperar. Eu, né, como disse a doutora Fabiana aqui, vendo essa instabilidade do Grêmio, eu fecho no empate, porque, assim, eu não consigo nem analisar o que nos espera amanhã. Eu realmente espero que depois da conversa que falaram que tiveram, né, no vestiário, jogadores, dirigentes, comissão técnica, né, se falou ali sobre vergonha na cara, eu realmente espero que pelo menos isso se apresente para o torcedor, né? Então, assim, o torcedor sempre apoiou quando foi solicitado, então, assim, Grenal sempre tem a torcida do Grêmio junto ali, então, assim, que se faça, mas até porque também o Grêmio precisa pontuar, né? O Grêmio precisa pontuar no Brasileiro, porque senão daqui a pouco tá de novo, né, naquele sufocamento lá embaixo. Doutora Fabiana, a senhora vê mais aspectos positivos no técnico do Grêmio ou mais negativos? E o que a senhora espera do Grenal? Bom, a senhora já falou que assina por um empate. Tu assina por empate? Eu assino por empate. Eu espero que seja empate, apesar de que eu acho que a fase do Grêmio não tá boa, né? Eu não consigo entender. Eu acho que se o Grêmio fosse um paciente, levando para minha profissão, se o Grêmio fosse um paciente, é aquele tipo de paciente que enlouquece qualquer tipo de médico, no sentido que quando está hospitalizado, tu acha que vai dar alta, está pronto para dar alta, daqui a pouco piora interna de novo, quando vê tá na UTI.
tá pronto para ir pra aula. Então, assim... Não há remédio que cure. O Grêmio está numa instabilidade que sinceramente, eu não estou lá dentro para entender o que está acontecendo. A gente vê de um time que joga, às vezes, algumas partidas boas, daqui a pouco desanda de um jeito, vê, assim, jogadores como o Arthur não jogando bem, né, que a gente não entende o que acontece. O Grêmio parece que se desagregou de uma hora para outra. Eu, sinceramente, assim, eu não consigo entender. O técnico, eu não consigo formar uma opinião dele até agora. Eu estava numa linha de que ele é um bom técnico e que eu acho que tem que dar tempo para ele trabalhar. Eu continuo achando que tem que dar tempo para trabalhar, mas eu não consigo ainda entender muito o esquema de jogo dele. Porque o Grêmio não está me deixando ter formar essa opinião, sabe? Tem horas que eu acho que ele é bom técnico, mas às vezes ele faz umas substituições assim que eu não consigo entender, ou ele escala um time que para mim assim, é confuso. Então, mas é que eu não estou lá dentro, né? A gente não está lá dentro para saber o que está acontecendo no ambiente interno do Grêmio. Eu não consigo entender. Coisas assim, por exemplo, esse último jogo aí com o Torque, né? Aquele gol que o Brett White perdeu, por mais que ele tenha ficado tempo sem jogar, não é gol com um centroavante ganhando o que ele ganha, perde, né? Então, eu sinceramente, eu não sei o que te dizer, eu não consigo Nestor formar uma Raim opinião. disse ontem lá no preliminar que que ele tem informação que há um complô para derrubar o técnico. Mas isso aí sempre surge, né? Mas isso também ali quando o Grêmio até perdeu o Grenal, né, também, e aí perdeu, acho que o jogo seguinte, ali até o Dutra, na ocasião, foi aos microfones falar que não tinha crise. Quando saiu aquela situação do Caio Paulista com o Marcos Rocha, né, que deu toda até a Polícia Federal envolvida, e ali também todo mundo estava falando que o vestiário estava rachando, aquela coisa toda, e aí, de novo, né, e aí sempre quando acontece uma crise dessas, que no Grêmio tem sido recorrente, sempre vai para isso. E aí, Rec, poxa, será que o grupo do Grêmio é tão mimado que passa 4 técnicos, né? Tô pegando aqui os 4 últimos, e aí todos eles tiveram o mesmo problema. E aí o Grêmio dispensou 21 jogadores e aí teve o azar de ficar só com o jogador que boicota técnico, porque assim, é muito complicado tu também achar, sabe, que tu vai estar ali no ambiente de trabalho e aí os jogadores que querem, né, a seleção, que querem outros clubes, eles simplesmente vão jogar ali para derrubar técnico, mas eles já fizeram isso para o Mano Menezes, já fizeram isso para o Quinteiro, já fizeram isso para o próprio Renato, que sempre, né, se falou muito da gestão de grupo. Então, assim, será que o problema é realmente esse? Será que os jogadores errados ficaram? Será que precisa, de fato, fazer um trabalho diferente ali, né, no caso do futebol, literalmente vestir a camiseta, né, do time? Porque não dá pra gente sempre teorizar isso e ficar refém de jogador, porque se esse é o problema, então se faz como fez com os outros jogadores, que o Grêmio, seguinte, a partir de agora o Aravena, o Cristaldo, né, o Edenilson, olha só, não querem estar aqui, vão, né, mas então assim, o Grêmio vai ficar refém disso o resto da sua história? Já mandou muita gente embora, né? Só se a triagem foi mal feita, né? Exatamente. Porque já que foi 21, então que fosse 25, então Eu ficaram acho 4 esse negócio batatas aí, podres. Sinceramente, me desculpa, mas derrubar técnico eu acho isso um absurdo. Porque eles não estão derrubando técnico, eles estão derrubando o clube. Entendeu? Exatamente. Então, isso em qualquer empresa privada, se tu vai fazer alguma coisa dessa, tu é demitido. Em entendeu? 3 dias. Então, eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso é vício de outros anos, tá? E também muito assim dessa lei que hoje impera, né? Que protege muito os jogadores. Os jogadores são quase como seres intocáveis, que eles podem fazer o que quiser. Eles não sofrem nenhum tipo de consequência, né? Eles ganham super salários. O salário de jogador deveria ser atrelado à produtividade, eles deveriam ter um salário base e depois atrelado à produtividade. Eu concordo em 300%. Tá? Acho que não deveria, por exemplo, um jogador que vem... ele não jogou nada, às vezes só vem para sugar o clube e não joga nada. Aí se ele vai embora, por exemplo, sei lá, 3, 4 meses ou um ano depois, tem que pagar uma multa trilhardária. Eu acho que...
descumprimento de contrato deveria seguir as mesmas regras que existem em contratos aí que se formam com empresas. Tem que ter uma Contrapartida, né? mão de dupla via, né? E essa multa deveria ser escalonada de acordo com o tempo que o jogador fica no clube, porque senão não se sustenta. Então, acho que tudo isso, voltando, protege muito os jogadores e dilapida o clube. Porque daí eles ficam com o direito de fazer... Eu não sei se é isso que está acontecendo no Grêmio, né? Com relação ao Renato, só eu discordo. Eu acho que não derrubou. Os jogadores não derrubaram o Renato. Não, mas eu disse que pipocou a informação. O que eu quero dizer é que sempre acaba pipocando Eu acho que isso esse muito tipo foi de informação. vício também de coisas passadas, entendeu? Que se formava conluio entre jogadores e até técnico junto, muitas vezes. E isso eu acho absurdo. Não existe isso, porque eles não estão derrubando o técnico, eles estão derrubando o Grêmio. Então, o que eles querem? O que eles querem? Quem é que eles querem que treinem eles? Deixa eu Eles têm azedar um direito pouco a escolher vida eles. dos vermelhos, uma pergunta capciosa aí. A última vez que o Grêmio ganhou fora de casa foi do Guarani em Bagé. Está na hora de ganhar uma fora de casa. Mas é aquela coisa, o Grêmio não ganha fora de casa e o Inter não ganha em casa, né? Então vai ser um Grenal De empate, né? Não, assim, eu não... Não, mas o Inter ganhou agora da Chapecoense e empatou com o São Paulo. Sim, depois que agora engatou. já está invicto a 2 jogos Mas em casa. de quatro jogos, perdeu 3, né? Em casa. Sim. Não, De perdeu 5 3 jogos, e ganhou um só, né? De 5 jogos de 5 ganhou jogos, perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. Mas eu acho que, óbvio que eu acredito que o Inter vai ganhar esse Grenal, né? Mas eu acho que mais do que o Inter, esse Grenal, para mim, tem um personagem já definido, que é o Pesolano. Acho que mais do que o Inter ganhar o Grenal, acho que quem ganha o Grenal, né, com os pés no chão, obviamente, vai ser o Pesolano, assim, porque o trabalho que ele tem feito é realmente algo muito minucioso, assim, da gente analisar. Para mim, desde que veio, assim, óbvio, a gente não conhecia muito, né? A gente conheceu o trabalho que ele fez no Cruzeiro, na segunda divisão, mas foi um nome muito acertado, assim, continua sendo. E, bom, é aquele clichê, né? A gente fala que o Grenal não tem favoritismo, mas eu acho que este Grenal em específico, ele, para mim, tem uma questão de organização. Eu acho que existe um time mais organizado para o Grenal. Não que seja um time favorito, mas eu acho que a organização, ela vence qualidade e a organização, ela vence favoritismo. E o Inter é um time mais organizado por conta do seu técnico, né? O Grêmio, acho que está passando por algo que o Inter já passou e passa ainda, que são nomes muito bons, né? Analisando assim no papel. E simplesmente não funciona, né? Não há encaixe, não há... Enfim, é um amontoado de... Poxa, eu estava vendo... Eu, sinceramente, eu não vi todo o jogo do Torque. Eu vejo os jogos do Grêmio. Eu tenho uma teoria que sempre que eu não vejo, o Grêmio perde. Mas aí eu tava vendo, eu falei, não, vou desistir, né? Vai ser, sei lá, 5-0 pro Grêmio, não vou ver nada. E aí eu vendo o jogo, assim, eu falei, tipo, tá, o Inter fez muita coisa errada em termos de contratação, óbvio. Mas o TT é a contratação mais cara da história do Grêmio. Segunda. Primeiro foi o Nardoni. O Nardoni, enfim. Não, era até o TT, era o TT. Sim. Mas depois veio mais um. Sim. Mas eu fiquei realmente em choque, assim, assistindo. Mas, para mim, é isso, assim, o Grenal, ele nunca tem um favorito. A gente pode falar do contexto. O contexto do Inter é melhor, por mais que o contexto dos dois seja terrível. Tem a questão da tabela, da pontuação, que é um jogo, né, de 6 pontos. Mas, para mim, existe um time mais organizado para jogar o Grenal e esse time Alice, quer ver, doutora Gisele? Se for só beicinho, tem cura. O problema é se eles forem fracos mesmo, que aí é o dinheiro do clube que está indo pelo ralo. O Nardoni e o TT têm que jogar mais. O Léo Pérez tem que jogar mais. O Léo Pérez tem que jogar mais. O William. O Arthur, eu não Marcos vou entrar Rocha. na celeuma do comportamento extra-campo, da biografia mais recente e tal. Eu quero me remeter àquele Arthur lá do passado que a gente viu jogar e que foi uma peça na cabeça do Tite, seria fundamental para a Copa de 2018. O Tite chamou, ele foi como o primeiro articulador que ele chamou foi o Arthur. Né? Ali, o que ele pensa da carreira dele? Porque não basta ser bilionário, tem que ser um cara realizado. Né? Hoje, por exemplo, a gente fala com o Nilmar, que agora curou a depressão, está alegre, tá bom de conversar com ele, mas teve uma época que ele nem falava. Né? E eu tenho certeza que se ele puxar assim por ele mesmo, está cheio da grana,
sempre fez grandes negócios e sempre ganhou mais e mais. E o procurador dele até era meio abobado, mas sabia fazer contrato. Orlando da Hora, uma coisa assim, se eu não me engano, era Orlando da Hora. E o Nilmar, com aquela bola redondíssima e tal, estava sempre andando de um lado para o outro, né? Mas jogando bem. Então, eu imagino que ele tenha se arrependido de não ter ficado um pouco mais no Inter, um pouco mais no Corinthians, né? Ou nos clubes lá no Valladolid. É que para um jogador de nível profissional, assim, neste nível, não existe isso do jogador estar nessa situação, que nem o Inter no passado, beirando o rebaixamento, se trouxe essa história de derrubar técnico, enfim. Não é bom para o jogador estar nessa situação, né? Nunca vai ser bom para um jogador de futebol tu estar dentro de uma situação dessa, a não ser que tu realmente odeie o que tu faça e não queira mais jogar futebol. Então, é uma questão de isso não é bom para ninguém. Quer derrubar técnico, mas é a tua carreira ali, né? Não é bom para nenhum jogador de futebol estar dentro dessa situação. Então... E também, assim... Isso aí é verdade. Existe... Isso aí tem que ter muito cuidado, porque se o cara está terminando a carreira, e aí já se acha, 36, 37, o Edenilson, digamos, tá? Que para mim não é mau caráter, mas vai lá. Mas tem um bom empresário Só para também. citar pela experiência e por ter sido jogador até de seleção, pô, estou engasgado com esse cara aí, né? Não vou com a lata dele. Mas a gurizada não, né? O TT ainda é jovem, cara, pô, sonhou em voltar para o Grêmio pagou o que precisou pagar para ele vir. O Nardoni é jovem. O próprio Arthur, né? Tem 30 anos. Não, eu acho que essa questão, né, que a Alice falou, porque hoje todo mundo se comunica, né? Um time que é um jogador, tu sempre vai buscar referência e tu vai querer ser taxado como um cara que é péssimo de grupo, né? Então, assim, por isso que eu ventilei aqui. Será que realmente é verdade que todos os técnicos que passaram foram sabotados ou é só essa sementinha da discórdia que às vezes tumultua mais o ambiente? E aí, se realmente está acontecendo isso, é bom ver que está acontecendo há muito tempo, né? E a questão, assim, dos jogadores, sabe, Rec, o que eu vejo? Se o Grêmio não tivesse jogado bem o ano todo, que nem... Aí a gente vai ver as viúvas, né? A gente acessa a rede social, aí eu tô vendo gente com saudade do Mano, dizendo, porque o Mano com esse time, tal. Minha lembrança, tá? Minha lembrança era da gente reclamando que o time do Mano não evoluía, não apresentava nada de novo uma partida após a outra, né? Então, assim, foi ali um milagre de ter fechado a casinha e tal, a gente conseguiu se salvar, só que esse ano eu vejo diferente, eu não vejo que o Grêmio não tem evoluído, sabe? Que o Grêmio não tem... O que me preocupa, e aí eu acho que isso pode, né, ter ali algum diagnóstico, alguma resposta, é que eu acho que quando o Castro encontrou o time que estava funcionando, ele começou a mexer de novo. E aí, Rec, a gente fala assim que Palmeiras joga junto há muitos anos, que Flamengo joga junto, mantém a base, o próprio Grêmio de 16, 17, 18. E aí tu vê assim, aí um time ele tá formado, a gente sabe exatamente quem é o titular, e aí o Pérez jogou um jogo bem, né? Porque eu acho que o Arthur estava ausente, ou era o Noriega, agora não me lembro. Aí o Pérez entrou naquele jogo, acho que até foi contra o Vitória, jogou bem, de fato. E aí o que ele faz? Em vez de ele ir colocando aos poucos para o jogador ganhar titularidade, no outro jogo ele já sacou o Noriega e já colocou o Pérez. E aí disse, mas pra quê? Mas é que... Aí ele vai na coletiva e diz, mas é que o jogador joga bem. Tá, mas desde quando o jogador que é reserva jogar bem, ele já tem que ser titular no outro jogo? E aí me parece que falta minutagem para aquele time, que é o time ideal. Isso tudo que nós estamos falando aqui é bom se for só bem sim. Sim. Porque o que está em jogo agora é o seguinte, eles têm bola no corpo o suficiente para dar ao Grêmio um 6º lugar, que seria bem digno pelo que o Grêmio paga. Eu acho que tem jogador ali que tem, né? Eu acho que tem, só que aí a questão é o seguinte, o que Ajeitar o time, aconteceu né? que desandou? O que aconteceu que está desandando? Porque esses jogadores ali que tem, por exemplo, cadê o Carlos Vinícius? Cadê o Carlos Vinícius? A bola não está chegando nele, ele não está fazendo gol. Cadê o Bright White para ganhar o que ganha, errar um gol daqueles? Eu repito, não dá. Tem jogadores ali que a gente sabe que são insuficientes,
Eu não gosto, sim, de também desmerecer jogador, mas, assim, a gente tem que cobrar, porque... né? É a profissão deles, eles ganham uma fortuna para isso. Mas é que assim, ó, o Caio Paulista não tem condição de titularidade, é jogador assim... insuficiente no sentido de a idade já está avançada, é jogador insuficiente, tipo o Pavon, que por mais boa vontade que se tenha, não está na sua função, porque não tem um lateral. Então, assim, existe muitas coisas, mas também existe um erro de montagem de elenco. Né? Então, assim, aí, quando o Marlon se machucou, ainda tinha um tempo da janela. Mas é que a nossa prioridade não é contratar lateral direito. Sim, daí a gente está com o João Pedro, mas o João Pedro se machucou, Marcos Rocha, e aí a gente tem que colocar Pavon, tipo, vamos combinar, Rec. Qual o time grande de Série A que aspira alguma coisa no ano, um título que seja uma Sul-Americana, para jogar com um atacante na lateral direita? Que isso beira o amadorismo. Se fosse assim, ó, depois de 3 meses de experimento e confirmar absurdamente contra times fortes, não tem o que fazer, deixa ali. Tá? Mas não é o caso. Agora, ele surgiu num jogo contra o Juventude, em que o Grêmio deu muita sorte de não ter tomado gol no início do segundo tempo. E aí ganhou aquele jogo. Sim, aí inflou no Grenal. E aí inflaram o ego dele. Não, mas é no Grenal a adrenalina, que faz ali, tu dá a tua vida, fechou a casinha e tal. Temos o lateral direito resolvido. E nós vimos que o Marcos Rocha está explicado porque ele não jogava. Não, que pelo amor de Deus. Completamente sem força. Mas é que isso o que era o Marcos Rocha no segundo tempo contra esse time histórico aí. Passe de Ele metro. Ele estava torcendo que o jogo terminasse. Teve uma hora que ele jogou a bola para trás, assim... Ele vai para a linha de fundo, vai cruzar, né? Mas é que essas contratações, assim, eu acho que isso é uma tendência, a não ser que tu seja Flamengo e Palmeiras, porque o futebol virou algo inalcançável, assim, né? Trazer Pavon, trazer Marcos Rocha, trazer Caio Paulista. No início do ano que o Inter estava negociando a ida do Richard e do Ronaldo em troca do Mandaca, no Juventude. O Juventude estava pedindo 10 milhões no Mandaca. Sabe? Então o troço se perdeu, aconteceu, porque aí vai ter um Flamengo, um Palmeiras da vida, que vão falar 10 milhões do Mandaca e eles vão pagar 10 milhões do Mandaca. Existe alguém que vai fazer isso. Então, o nível de contratação é cada vez mais um valor estratosférico por uma qualidade ok. Um jogador ok hoje em dia está custando não sei lá quantos milhões, sabe? Então, acho que isso é uma tendência, infelizmente, de geral, assim, do futebol, um negócio que está... Vão ter que estabelecer um teto salarial e quem não quiser jogar aqui, que joga na Europa, eu volto na Arábia. a dizer que, assim, eu sou totalmente contra ficar trazendo medalhão em final de carreira. Por melhor que seja o jogador. Eu acho que o time, ainda mais assim, ó, que em clubes como nós aqui do Rio Grande do Sul, que não tem a mesma capacidade de poder rasgar dinheiro e jogar pela janela, que não vai fazer falta, como tem outros aí no Brasil que podem, porque o dinheiro, entra muito dinheiro, né? A gente não tem essa capacidade. Então, o que está faltando? É inteligência para as pessoas que estão ali naquela função, saber escolher jogadores que ainda têm, almejam alguma coisa na carreira e saber garimpar. É impossível que num país do tamanho do nosso, se for pegar volto, né, o que eu sempre gosto de falar, né, os olheiros de antigamente, aliar a experiência à tecnologia que se tem hoje, para saber estudar jogador, mas olhar e ver, não, esse é bom de bola, esse cara é bom de bola, esse guri é bom de bola. Não tem mais. Porque o que a gente vê jogando hoje, aí qual é o recurso? É o recurso que qualquer um de nós aqui, se assumir a função lá de executivo de futebol, vai fazer. Bom, eu vou no garantido, esse aí, o fulano, Beltrano, são um grande jogador. Então tá, eu vou trazer esse. O que é de diferente que essa pessoa tem? Qual é a expertise diferente que essa pessoa que está ali no futebol tem de mim, eu que sou médica? Leiga nenhuma, porque... Então eu escolhi a mesma coisa que ele. Mas eu acho que isso também é por... Não sei nem se pela qualidade das pessoas que procuram, mas eu acho que é por causa dessa inflação, assim. Por tudo tá tão inflacionado. Por que Palmeiras e Flamengo são times que têm 2 times, têm 2 escalações? Porque existe competitividade entre eles, né? Nas posições. O time e é isso que eu acho que no Inter... no Grêmio eu nem via tanto. No Inter eu vejo muito, assim...
Um time, tu não tem uma média no time, tu tem um jogador nota 9 e um jogador nota 3 na mesma escalação, jogando ao mesmo tempo. Flamengo e Palmeiras, cara, tu tem que pegar ali uns caras que são nota 6, 6,5, que vão te entregar 6, 6,5 todo jogo. É assim que se faz um time. Exatamente. Palmeiras, Flamengo é isso, os caras têm competitividade, quer estar aqui, então, obviamente, eles têm muito mais dinheiro para fazer isso. Mas mostrar que tu quer jogar, né? Que é a tendência. O River fez isso, né? Tá fazendo isso. O contrato que o Inter fez com o Alejandro agora nessas bases também. Então, tem que ser isso, assim, sabe? Tu tem que formar isso, 22 jogadores, um grupo de 22 jogadores, que não seja absurdamente disparelho, assim, que tu tenha Borré e Vitor Gabriel no mesmo time, não, sabe? Então, pega todo mundo numa média, pega todo mundo nota 5, 6. Mas, enfim... Mas não... aí tem que saber contratar, isso que eu tô Sim. dizendo. Tem que saber olhar o cara e dizer, esse cara é bom de bola. Os guris tu já vê. Eu que sou médica, tá? Não sou expert de futebol. Eu sou médica, mas eu via futebol com meu pai desde que eu era criança, entendeu? Meu pai sempre me explicou futebol, olha, esse aí joga... Então, assim, hoje tu vê uns guri, tá? Que estão endeusando aí, estão dizendo... E tu vê que o guri não é tudo isso daí, não. Mas olha ali, mas não é. Mas não é porque o está guri tu desarrumado vê- o time? Não, é que tem coisas que tu vê que é fundamento de futebol. Fundamento. Não, fundamento não é. Não, tem guris que estão ali, ó. Entendeu? Isso aí tu vê nos dois times, vem vários. Tu vê os jogadores assim que ficam endeusando e o cara não tem fundamento de futebol. O fato de engolir a bola, de driblar, sair driblando, isso aí não quer dizer nada. O cara tem que saber chutar, ele tem que saber cruzar, ele tem que ter visão de jogo, ele tem que saber sair de uma dividida, ele tem que ter corpo para fazer. Tem uns ali que tu vê que não tem isso aí e estão sendo endeusados. Isso aí é um vício. É um vício. É claro que a gente sabe que tem empresário por trás, é marketing por trás, né? É propaganda, é muita, né? Que nem Shakespeare dizia, muito barulho por nada. Então, assim, eu acho... Outros interesses vários, né? Aí, só para concluir, os melhores times do Grêmio, os maiores que ganharam os maiores títulos do Grêmio, eram times formados por bons jogadores que todos eles entregavam Mas olha o mais ou Inter, menos era a um mesma bando de coisa. Zé Ninguém. Era um bando Entendeu? de Zé Ninguém, o Inter, em 2006. Né? Sinto falta disso. Sim. A verdade é o seguinte, antigamente se contratava 3 jogadores, 4 jogadores por ano. Agora se contrata isso por mês. Sim, virou e é um troço que perdeu o controle, tá Pois. completamente. É o mercado. É tudo na tentativa. Mas é tudo né? por correr Mercado. atrás de Flamengo e Palmeiras, entendeu? Se estabelecer um teto no futebol que não tem uma E hoje a alcançada. doutora falou dos recursos que tem o executivo, ele recebe ali um catatal de informações. Então, Aí tu já vai no atalho, diz, ó, esse aqui me parece que cresceu na profissão, esse aqui está com um bom físico, esse aqui tem um bom handicap e tal. Então, mas sabe que pegando Já isso... tem um atalho. Antigamente era tudo, né? Ah, tem um bom jogador lá na Arábia, tinha que mandar um cara lá para ver 3, 4, 5 jogos. Né? Mas hoje não, né? Mas é que aí Rec, eu entro nessa questão, juntando, né, o que a gente está conversando. Qual é a diferença? Porque a gente estava até falando, aquele programa que a gente fez no preliminar, que a gente ficou praticamente falando sobre a seleção brasileira, né? Porque a seleção tinha perdido para a França. E ali a gente colocou que o Palmeiras até ia jogar com o time reserva contra o Grêmio, porque estava com 7 jogadores do Palmeiras em suas seleções, né? De vários Da lugares, né? Da data FIFA, que não eram jogadores brasileiros. E ali, qual é o ponto? O Palmeiras, ele também busca o recurso fora do Brasil, né? Ele também se nega a pagar 10 milhões no Mandaca. Por quê? Porque existe uma gestão inteligente. Só que assim, porque se o Palmeiras está indo no mercado sul-americano buscar os jogadores, o Grêmio e o Inter também fazem o mesmo. Por que o Palmeiras tem mais assertividade e o Grêmio, vou falar do Grêmio, né? E o Grêmio não? Sabe, será que é porque, de fato, ele pega os jogadores mais caros lá? Será? Ou será, sabe, que, tipo, o executivo de futebol, o cara, o scout, né, que faz lá toda a questão, né, de organizar os dados, o que o Palmeiras tem ali que a gente também vai no mesmo lugar buscar e lá a coisa funciona e aqui não? Mas eu tenho certeza que o Palmeiras contrataria o Nardoni. Sabe? E eu acho que o Nardoni é um excelente jogador, porque ele já mostrou que ele pode jogar bem. Eu sou da teoria que o jogador não desaprende a jogar, a não ser que seja um jogo de aniversário e nunca mais mostre nada, que são as exceções. Mas quando o jogador ele tem ali
cumpre uma função tática. Ele, né, joga primeiro e segundo tempo, entra bem, enfim. E aí ele está fazendo bons jogos. Quando ele cai de rendimento, também é pela desorganização. Então, assim, o que está acontecendo? Eu acho que tem mais coisas acontecendo Porque, olha aqui, no ó, Grêmio. é que cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. O Grêmio contratou Carbajo como sendo o melhor 5 do Uruguai, veio aqui e não conseguiu jogar. Cristaldo, melhor meia da Argentina, veio aqui e não conseguiu jogar. Cuejar, que o Inter queria, o Fluminense queria, o Corinthians queria, o Grêmio contratou, ganhou até uma disputa em tese, veio para cá, não conseguiu jogar. Mas já era caráter Aravena, dele, né? da seleção chilena, veio para cá, não conseguiu jogar. O Kiki Oliveira, da seleção uruguaia, veio para cá, não conseguiu jogar. O Arezzo, da seleção de base do Uruguai, veio para cá, não conseguiu jogar. Olha quantos já tem aqui, meu Deus. Esse Bright White jogou no Barcelona, mas estava na segunda divisão da Espanha quando veio para cá. Tá? Então, há uma desconfiança no ar, né? Tanto em relação ao Léo Pérez quanto ao Nardoni. Noriega está provando que não, que está jogando bem na zaga, bem no meio, tá? Esse aí parece que já está terminando a desconfiança. O Carlos Vinícius é um acerto, né? Tem melhor média de gols do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Tem que voltar o Carlos Vinícius, né? Pois é, está tocando pouco na bola, né? Cadê Ele não o jogou, Carlos Vinícius, né? mas no último jogo ele não jogou, né? Se ele joga, o Grêmio não perdia para esse torque aí. Não Um sei, gol mas- ele ia fazer com esses mortos. Esse time tem que tomar 6 aqui, não Pois é é. possível. Mas o Carlos... eu já falei aqui, né? O Carlos Eu achei um Vinícius, time pra mim, amador esse torque. o Carlos Vinícius, para mim, é na pilha do Cano lá, né? Em 23. Para mim é a mesma energia, assim, né? Porque ele é muito fixo, né? O Carlos Vinícius é muito fixo. E o Grêmio, eu fico imaginando se o Grêmio tivesse alguma decência na construção de jogadas, o quanto de gol o Carlos Vinícius não estaria fazendo, né? Agora. O gol que ele fez contra o Palmeiras é de tirar o chapéu, né? De costas, com 4 caras na frente, ele gira o corpo e tinha mais outros 2 isso atrás. que eu quero né? saber, cadê esse Grêmio, entendeu? Eu quero saber onde é que foi parar esse Grêmio. Porque O segundo tempo do Grêmio contra o Palmeiras foi bom. Alguma O Grêmio coisa- quase virou o jogo. Sim, só sentiu o gol deles, né? Daí deu uma... Alguma coisa desandou ali de um jeito, e antes tu estava falando da questão dos recursos, da tecnologia. Claro, hoje esse aqui, para mim, continua tendo que existir o olheiro. Não, o cara que vai lá, Mas, doutora, vê o cara tem um jogar. ponto de partida. Estou dizendo, não é que... Mas eu acho que eles estão fazendo ponto de partida e de chegada. Ah, bom, Porque aí- eu, assim, sinceramente, outra coisa é contratar jogador pela vida passada. Isso não existe em profissão que existe alto rendimento. Esporte de alto rendimento, isso não existe. Porque para tu contratar... pois é, em 1980, nossa, ele foi o goleador em 1980. Tá, mas e como é que tá agora? Não adianta ir lá contratar pelo nome, pelo que jogou, pelo que... Mas, primeiro, tá jogando? Tá em alto rendimento? Quanto é que foi a média qual é a minutagem desse jogador no último ano? Quantos gols, ou sei lá, quanto tempo jogou, qual é o rendimento, quanto tempo... Mas, doutora, Por isso que eu estou dizendo, tem mais recursos do que antigamente. Mas me permite, assim, fazer um contraponto, tá? Porque o futebol é uma coisa tão maluca e é uma ciência tão, né, não exata, porque se a gente pegasse justamente esses dados do Carlos Vinícius, o Grêmio não teria contratado. Pois é. Porque os 2 últimos anos dele jogando foi um horror, entendeu? Tanto é que todo mundo, quando ele foi contratado, estava focando, nossa, é o novo JP Galvão. Só que o JP Galvão, diferente, tinha excelentes números nas últimas temporadas antes de vir para o Grêmio. E o Alejandro, né? do Inter, Mas foi toda goleador do Campeonato toda Brasileiro. exceção confirma a regra. Não, Só que- sim, mas sim. eu quero dizer que o ideal é juntar baseado as no duas contrato coisas. dele, Sim, de gols, sim, né? sim. Como é que é, doutor? É que toda exceção confirma a regra. Tudo bem, o Carlos Vinícius, mas a pessoa que vai lá olhar, eu acho que tem que juntar as duas coisas. Tu tem que ver o Isso. jogador jogando, gasta tanto dinheiro para tanta coisa desnecessária. Vai lá, fala com Bota alguém, vai lá olhar esse cara jogar. radialista, com Tem como vizinho. aproveitar isso aí, o que ele faz, o que isso... Mas Não é que- mas a gente vê muito jogador Mas que é- vem pro Grêmio, aí já vem machucado, fica parado.
Mas tá, e aí? Passou em alguma avaliação? Que a avaliação mas é que foi essa? aí a gente também está falando assim, de coisas que, embora sejam exceções, mas é o próprio imponderável do futebol, porque daí a gente volta um pouquinho atrás. Tipo, o Léo Moura, quando veio, o Cortez, quando o Renato quis trazer o Cortez, o próprio Edilson, que na terceira passagem. E esses caras acabaram ganhando ali 2016, 2017, 2018, sabe, com o Grêmio, tipo, sabe, todo mundo ali na ponta dos cascos, e o próprio Cortez estava num time da terceira divisão. Então, assim, existe, claro, a exceção, mas e o que eu quero trazer com isso é que tem alguma coisa acontecendo dentro do Grêmio, porque nada está dando certo, entendeu? Nem o jogador que ele tem um bom scout está dando certo, como o JP Galvão na época, nem o jogador que também vem, né, nessa sorte do Carlos Vinícius, nem o jogador que vem, tipo assim, nossa, certeza que esse cara vai dar certo, tá, como o Tardelli naquela época, vai dar certo. E aí o cara... Então, assim, ó, tem acontecido, porque, sabe, nada do provável e do improvável está dando certo no time do Grêmio, entendeu? Então, assim, será que de fato o problema é o jogador? Sabe? Então, assim, o que está acontecendo dentro da instituição? Vai ser alguma coisa incrustada, né? Já mudaram os dirigentes, já mudaram os técnicos, já mudaram os jogadores. Não, eu acho que quando acontece isso, é uma coisa generalizada, né? É que a gente não tá, é aquilo, a gente não tá lá dentro para saber, né? Agora, a questão falando desses jogadores aí... É alguma coisa... né, o Cortez... Eu acho, eles têm bola. A questão é... Mas era do passado. Não, mas aí é que tá. Eles estavam jogando... estava na terceira divisão. Mas como é que ele está jogando lá? É isso que eu estou querendo dizer, chegar nesse ponto. Ainda dá para aproveitar, por exemplo, o Jardel, quando veio para cá, né? O Paulo Nunes, eles eram reserva. Entendeu? Mas tipo, alguém foi lá, alguém viu que eles tinham futebol para aproveitar. O Paulo Nunes veio de contrapeso com o Magno na época. Essa história eu já contei várias vezes aqui. Essa é a sensação o feeling, né? Que, na verdade, o Grêmio era o Magno e aí mais um outro jogador que podia escolher. E o escolhido foi o Paulo Nunes, não chegou a ser um contrapeso. E até ele não veio na mesma época do Magno, porque um padre era o representante do Paulo Nunes, um padre goiano. E o padre pediu muito dinheiro. Aí o César Pacheco, né, disse, olha, não vai dar para contratar esse cara, tá? Vamos pagar um pouquinho mais. Aí conseguiram convencer o padre e ele veio, o Paulo Nunes. E o Paulo Nunes é uma figuraça, né? Então, depois eu conversei com ele. Não, eu sempre quis jogar no Grêmio, eu queria ganhar meu dinheiro, né? Aquele jeito dele, né? Eu queria ganhar meu dinheiro. Já ganhava bem no Flamengo, então, vou ir a Porto Alegre. Se eu estou aqui, perto da minha família e tal, não, eu queria ganhar dinheiro. E ele disse, mas eu não forcei barra nenhuma, logo em seguida veio. É que ficou a lenda, porque o outro veio na frente. Sim, né? o Magno veio na frente. Veio o Magno na frente, que era chamado de Romagno. Exatamente, e não deu nada certo aqui, né? No Rio eles gostam disso, né? Os apelidos dos jogadores. Mas agora essa direção vai ter que ter culhão, né? Porque chegou fazendo as 2 contratações mais caras da história, né? Essa nova gestão do Grêmio. Então... Agora, o Nardoni, até segundo a análise da Gisele, é certo que o Grêmio vai recuperar. Mais dia, menos dia, patrimônio do Grêmio e tal. Mas o TT tem mais para entregar? É isso que eu estou dizendo. Se for só beicinho ou desentrosamento ou uma fase... E o TT não tem... Quanto pode entregar mais? Igual o zagueiro Wagner Leonardo. Custou 26 milhões, Mas aí eu te pergunto quebrou um também. galho na arrancada e depois se viu, não, esse cara não dá. É pênalti, é expulsão. O que tu consegue recuperar do Caio Paulista? Aí já é um Mas erro que eu de nem sei se... empréstimo, Caio. Lá é vício de origem, aí já é erro. Entendeu? Erro que o São Paulo Nem tinha o cometeu, que que o recuperar. Palmeiras cometeu. Não tinha nada para recuperar, né? Não tinha nada, nunca teve nada. É que o time do Grêmio se desorganizou total. É bem isso, a gente não sabe, desandou. Sabe aquele tipo assim, aquela clara em neve que tu tá batendo assim, daí daqui a pouco ela desanda, o Grêmio desandou. Tá, mas Agora, sabe eu aconteceu. queria ser uma mosca para andar no hotel do Grêmio agora. Agora mas não, assim- amanhã, hoje é concentração. Ver o que eles estão fazendo para mudar isso aí. Foi só 2 dias do jogo. Contra o Torque. Imagina, alguém está lá, o Pelaipe deve estar fazendo esse tipo de papel. Pô, para um pouquinho.
Vocês estão vendo quanto vocês estão devendo? Foi o Remo, que era a lanterna até então. Foi o Torque, que é um time que é sexto, sétimo. Vocês têm ideia do que vocês vão encarar aí se não derem resposta? Não, mas dizer com elegância, né? Numa boa, vamos conversar aqui. Vamos conversar nós dois aqui, como gente adulta. O Filipão também, né, que a sensação que o torcedor gremista tem, assim, com muito respeito, muito amor ao Filipão, mas a sensação que eu vejo, que muitos comentam... Ele está sem função. Tipo assim, que esperava mais, e assim, ele não dá mais porque ele não tem espaço, porque, né? Então, assim, acho que a expectativa com o Filipão, ela foi muito alta, né? Acabaram gerando A isso, gente vê no Inter que agora, claramente, o Abel desceu ao vestiário, né? A gente vê que esse contato está muito próximo agora. Tem muito, muito dedo do Abel nessa situação toda, né? Esse é um ano eleitoral, né? Então, é o seguinte, né? O Internacional tem que se aprumar logo e ganhar os jogos logo, porque depois de agosto é só eleição. Mas aí a gente vai soltar foguete. E aí o Abelão, por exemplo, o Abelão é mais ligado ao Inter Grande. Já trabalhou com o Luigi, com o Marcelo, com o Melo, com o Carvalho, né? Trabalhou com o Záquias também, mas o Záquias não tem movimento. Então isso aí já começa. Sim. E não estou dizendo que o Abel vai desfocar. É que já vai começar a discussão até em torno dele, né? Esses caras não vão ficar com o Abel. Esses aqui não sei o quê. Então, o Grêmio passou isso aí. O Grêmio está começando uma administração. Por incrível que pareça, só 3 meses. Está todo esse barulho aí já. É que o Grêmio deu o all-in esse, que se chama tanto, já de cara. Né? Já tocou-lhe 17 milhões de euros em 2 jogadores. Então, aí é que tá, né? Aí dá mais de 100 milhões de reais. Mas eu ia perguntar agora, uma pergunta realmente para as gremistas. Pelo cacife que tem e que veio o Luiz Castro, ele não deveria poder ou conseguir organizar mais do que ele tem organizado? Pois. Com certeza. Ele Mas tá aí devendo. que tá. Ele é o que mais deve. É porque a gente sabe das limitações do time, mas é o Luiz Castro, né? Não é um... Mas já estão falando em mudança de esquema para um 4-4-2. Num 4-4-2, tu já tira um que não está correspondendo e tenta uma peça nova. Daqui a pouco o Monsalvo junto com o Mac. Óbvio, ser treinador no Brasil deve ser uma coisa enlouquecedora, né? Não tem a menor dúvida. Mas a gente olha o Tite no Cruzeiro, né? É o Tite, né? O Tite. E, enfim, já aconteceu, eu penso... Eu não sei, né? Se ele perde o Grenal, se ele cai, se tem gente falando que só se perder mais de 3, cai. Tem números mágicos que fazem o técnico cair ou não. Eu acho, Alice, assim, eu vou te dizer, quando o Castro foi contratado, eu até fui bem criticada, assim, porque eu falei que, para mim, ele era uma aposta. Eu fiquei com medo, tá? Quando o Luiz Castro foi contratado, eu falei, Por que eu acho que ele é uma aposta? Tu lembrou do Botafogo, aquele que ganhava de todo mundo? Óbvio, né? Quem não mas eu vou trazer até um dado sobre isso. Eu sempre achei que ele era uma aposta justamente pelo passado dele, porque é o único trabalho bom que ele, né, fez assim, até então, expoente, com um time um time principal, porque ele treinou muito tempo o Chelsea, o time B, né, da base. Ele é um expert de base absurda, assim. E aí ele fez um bom trabalho no Botafogo, depois ele foi lá até para o time do Cristiano Ronaldo, mas saiu de lá em 5 meses. Eu sei que, assim, os últimos 2 anos dele, depois do Botafogo, é uma tragédia. E aí eu falei assim, para mim, ele pode ser um bom treinador, mas eu me preocupo com esse status, sabe, com esse peso que estão dando para o Luiz Castro e pelo valor que ele está vindo. Para mim, ele não é um cara que deveria receber o que o Grêmio está pagando para ele, porque ele não tem um histórico para isso. Então, assim, eu sempre desconfiei, mas eu acho que ele é um cara inteligente, eu acho que ele se expressa bem. Eu gosto muito de quando as pessoas tratam com a verdade. Eu acho que nas coletivas dele, ele traz isso, mas também, às vezes, tu tá trazendo o que está acontecendo, mas quando é que tu vai, de fato, resolver? E aí eu vi, justamente essa semana saiu, que ele passou, antes do Botafogo jogar bem, ele passou por um período de 9 ou 11 derrotas direto. Perdeu, assim, 9 jogos direto no Botafogo. E ali ele deu até uma entrevista, né, coletiva após jogo, também assim, no mesmo estilo que ele dá no Grêmio. E ele disse, a gente está num trabalho de reconstrução, o mesmo discurso. E a partir dali, né, o Botafogo começou a embalar. O Botafogo contratou o Luiz Henrique, o Almada,
jogadores... Não, exato, mas aí teve... O Tiquinho Soares começou a fazer um gol atrás do outro. Né? Aquele Júnior Santos jogando uma bola. Não, um absurdo. Meu Só Deus. que tu entende que ele também passou, né? Vamos dizer assim, por esse vale da sombra, da morte, né? Com o Botafogo. É claro, o Grêmio não tem esse cacife todo, né? Com os jogadores ali. O time é mais limitado. Mas, assim, eu também não sei até que ponto seria positivo o Grêmio mudar de técnico e sabe? E continuar nesse ciclo, sabe? Eu acho também curioso eu também não quero que mude agora também. como Inter e Grêmio fizeram apostas muito distantes, né? Até, obviamente, pelo fim do... Se bem que ano passado também o Grêmio não, na tabela não... Mas o Inter meio que contratou um cara para resolver a fome, assim, né? Uma coisa de desespero, não vem aqui, eu falo, né, de subsídio, assim. O Inter morrendo de fome trouxe o cara para segurar a ponta. E o Grêmio mirou, trouxe um cara, né? E eu acho que, assim, eu não sei se ele vale o tanto que... Porque o nome dele, ele é grandioso, né? Acho que é algo que todo mundo ouve Luiz Castro em qualquer lugar, vão, enfim, reconhecer. Mas o Grêmio foi alto nessa, né? No sentido de, trouxe alguém de luxo, assim, né? E é por isso que eu endosso que ele fique, porque se é uma convicção da gestão, se a gestão quer fazer diferente do que fez as outras gestões, então ele tem que começar mantendo, porque qualquer gestão ia demitir. Então, se tu vem com essa peste de que não, a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer pelo Grêmio que não fizeram, a gente vai gerir, sabe, tipo assim, um Grêmio completamente, né, para se alinhar, então vamos fazer isso e vamos ter que abraçar. Entendeu? Porque também ficar, sabe, fazendo o que todo mundo faz, o que a gente espera? Vai vir um técnico, aí a gente vai dar o sangue, sabe? E aí, de novo, entendeu? E, enfim, eu não gostaria de estar revivendo tudo isso de novo. Nem eu. Eu gostaria que ele ficasse também. Eu já vi, assim, eu gostei de algumas coisas que ele fez no Grêmio, eu gostei de ver algumas coisas do Grêmio jogando com ele. Acho que dá para tirar mais desse time do Grêmio. Acho que tem nomes ali muito bons. Particularmente, assim, acho que uma perda para nós foi o Marlon, né? Foi, estava jogando bem. O Marlon é um... Depois dele que... depois daquele... O Grêmio ajudou a desandar o Grêmio, mas ainda assim tem jogadores ali com capacidade de dar mais do que estão jogando. E a impressão que deu, assim, nesse último jogo aí do Torque, eu achei um jogo patético do Grêmio, assim, não parecia o Grêmio, parecia um time, sei lá... time amorfo. Amador, um negócio que não se entendia, era passe errado, assim, infantil, umas coisas que não dava para parecia acreditar. aquelas bolas de plástico, sabe? Que quica e uma vai coisa para que qualquer não dá lado. para entender. Não dá para entender. Acho que o Luiz Castro dá para treinar mais e dá para tirar mais. E eu também quero entender a contribuição dos jogadores para essa situação toda aí, porque eu não considero que seja só responsabilidade do treinador. Também acho que não é só a responsabilidade da direção. A direção tentou, da sua maneira, acho que da melhor forma, trazer o que, apesar de eu concordar ou não com algumas contratações estratosféricas que eu não concordo, mas, enfim, né, tentou fazer pelo melhor. Agora, tem que tirar mais esse time que está aí, porque o Grêmio tem jogador para dar mais do que está dando, e eu disse esses dias lá em casa, tornaram o Grêmio um time que se apequena diante de grandes clubes do Brasil. E isso não dá para admitir. Com a história que tem o Grêmio. Assim, vai jogar o Palmeiras, a gente já conta com derrota. Gente, que isso? O que fizeram com o Grêmio? Se perder de pouco tá ótimo. Não, né? Vai jogar com o Flamengo. Esses pontos aí a gente já conta como perdido. Não, né? Isso entra, né? Entra no vestiário, entra na autoestima, apequenaram o né? Grêmio nesse ponto de um jeito que não, a gente não tem como admitir isso, né? Ainda mais um clube que gasta o que gasta. Eu concordo em gênero, número e grau. Né? E sabe que, nesse aspecto aí, o Internacional tem se dado melhor fora de casa, porque acho que fez a leitura que tinha que fazer. Não adiantava ficar criando 20, 30 situações de gol e não ter um matador. Então, quando chega para fazer o gol. E isso melhorou. Né? O Internacional conseguiu empatar com o Remo lá, que pelo jeito vai melhorar um pouquinho na competição. Já encarou o Atlético, já encarou o Inter, já encarou o Grêmio aqui. Né? Não foi tão mal contra o Flamengo. E, enfim, o Inter empatou com o Flamengo,
num ótimo jogo. Né? E ganhou do Santos e do Corinthians em São Paulo. Não, o Inter... Então já tem um... O Inter, se o Inter fizesse o que tinha que ser feito E em isso casa, mesmo tem que o começar Inter a ia ter fazer, 4. ganhar de 1-0, que seja, jogando feio, ganhar, vai lá e ganha o jogo. Eu espero Podia que... ter ganho do Vasco, reagiu contra o Palmeiras, mas não conseguiu fazer o segundo gol, porque se o Grêmio faz o segundo gol, ia ganhar o jogo. Eu acho que o Inter teve uma infelicidade gigantesca, que foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Ah, ali sim. Eu acho que isso dita, sabe? Eu Tu acho manda que um recado pro teu grupo. do jeito que foi, não é assim, perder. Tudo bem, perder pro Atlético Paranaense em casa tem terror, mas do jeito que foi, isso dita o teu campeonato, né? De alguma maneira. E eu acho que o Pesolano vem fazendo tentativas de remediar isso, assim. Eu acho que é difícil isso, né? No futebol a gente não dá tempo para absolutamente nada, né? Muito menos para trabalho de treinador. Mas eu acho que aquela derrota lá é algo que a gente vai estar na última rodada do Brasileirão, a gente vai lembrar dela, assim, porque aquilo ali não podia ter acontecido. Sabe que aquela derrota confirma as teses mais antigas dos pontos corridos. Se ganha um campeonato de pontos corridos a partir da primeira rodada. Parece um absurdo, um exagero, não, mas são 38. Mas aí o que o Inter passou para o seu torcedor depois de ganhar um Grenal de 4-2, né? Exatamente. Então, aquele jogo ditou... Parece, se ganhou um Grenal, já botou o salto, imagina quando for campeão brasileiro, então. Né? Aí tirou 3 para fazer rodízio. Peraí, o Atlético Paranaense estava do outro lado, né? Era um time... organizado. Não, e que queria ganhar, ia se jogar na boa, né? Encontrou espaços generosíssimos, né? E era para ter sido mais ainda, né? O primeiro tempo era para ter sido 3, né? Então E depois o Inter começa a empilhar a chance, né? Empilha a chance. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim contra o Atlético Mineiro. Não, isso realmente eu acho que o Pesolano encontrou um equilíbrio, assim, né? Tanto a gente... Não, porque, enfim, produzir sempre vai ser ótimo, né? Se tu produzir, tu ser extremamente ofensivo. O problema é que a gente não revertia nada. Acho que ele conseguiu resolver isso e conseguiu resolver também. Tu acha que não pode ter uma recaída amanhã? Claro, e ele inventar o Bernabé na lateral esquerda? Não. E meter um monte de gente na frente? Não, acho que isso não. Acho que ele já alcançou o máximo da loucura dele, eu acho. Acho que ele já agora, ele fala, já tentei tudo e agora deu. Agora vamos... Daqui a pouco ele bota Alan Patrick, Borré, Vitinho, mas acho Carboneiro, para aproveitar os melhores, e o Bernabé, e tira só se ele fazer um Matheus Bahia Bernabé. Não Bahia. sei, é que não dá para mexer na posição do Carboneiro, né? Isso que é o problema do Inter. Esse é o problema. Se o Carboneiro, a solução é o problema. Se pudesse mexer, se o Carboneiro pudesse ser móvel assim, mas não é. O Wesley acontecia a mesma coisa. Exatamente. Trocava de lado. Exatamente. Então... agora o Carboneiro também trocou uma vez só de lado. Pode ser que na segunda também. Não, mas agora vem o pessoal falar do Bernabé na ponta direita, né? Aí é algo também, o pessoal se perde também. Não dá pra... Escola do pavor. O TT é um canhoto na direita, né? Só que o TT jogou a vida inteira, assim, né? Aí o Bernabé foi lá, inverteu o lado no contra-ataque. Foi um golaço, mas foi sorte aquilo também. Né? Doutora Gisele, e se testar o TT na meia, será que... Eu não consigo enxergar ele driblando, entrando área dentro, encarando os zagueiros. Né? A gente não consegue ver isso no TT. Rec, Ele dá uns toquezinhos muito... Eu tô incomodada com a palavra testar, sabe? Eu acho que a gente já está em abril, eu acho que já deu de teste, sabe? Então, assim, agora tu vai testando no segundo tempo, quando o time está ganhando, e tu pode ir testando outras coisas. Sabe que nem o futebol raiz, que a gente aprendeu lá nos anos 90. Senão fica tudo muito louco. Sabe que tu vai colocando o jogador aos poucos, vai ganhando a posição conforme ele vai entrando e se destacando, porque assim, não dá mais para fazer essas loucuras. Mas nós temos um pouco de culpa, né? Nós que eu digo imprensa, torcida, porque nós já engolimos o Pavão ali. Sim. Já tá, o Pavão. Olha que o Campeonato Brasileiro é outra exigência. Sim. Calma, foram só 2 rodadas do Brasileiro, espera um pouquinho. Agora já se tem uma preocupação. Mas... Imagina um 2-1 do Bernabé em cima dele ali. Outro O também Bernabé que e o Carboneiro. Então, e aí eu pergunto, se o Grêmio subiu o Pedro Gabriel para o lateral esquerdo, né? Por causa do Marlon, a gente não tem
Ou porque assim, não é possível que a gente não tenha um lateral direito, né, de 19, 20 anos. Vitor ali. Ramon. Então, porque assim, ó, pelo menos ele tem cacoete de lateral, entendeu? A comparar com o Pavon, porque assim, gente, força de vontade não ganha jogo. É que aí entra outra definição do futebol que é meio traiçoeira. Não dá para colocar só meninos, né? Já tem 2 zagueiros, um lateral esquerdo. Mas aí tu vai colocar um atacante. Mas sabe? estão ali para jogar, Mas tá- né, é, Neck? Eu não tenho preconceito nenhum. Eu Se tiver que também botar acho. só meninos, eu acho que tem que botar os que estão ali para jogar. Estão ali ganhando O salário. problema é que se bota e faz alguma cagada. Mas tem que né? botar, não adianta. Ele sair. Mas e o Pavon outra- também faz. Sim, sim. Ele botou o Thiaguinho, Eu ele acho que é botou o pior. Roger, ele tem méritos. Aham. Né? Ele Eu acho que é experimentou o pior. Jefinho. Não, eu concordo, mas eu acho que justamente assim, ó, a gente não tem lateral direito, bom, então agora é hora da gente colocar. Aí eu concordo da palavra teste, tu entendeu? Porque daí tu vai testar qual é o melhor lateral direito ali. Agora, não qual é o melhor atacante para colocar. E aí? E o Pavon? Tem contrato para renovar. Que é O Amuso tem contrato para renovar e está fazendo charminho. Sim. Né? É, o Tá Amuso é um bom querendo... jogador. Eu Eu- gosto é, dele. eu gosto Um do- que eu E não o sei Carlos que Início também termina agora. Sim. E um que eu não sei o que vocês acham, mas eu, particularmente, eu acho que tem que dar uma maneirada na fominhagem de bola dele, é o enamorado. Eu acho que o enamorado, depois daquele gol que ele marcou no Grenal, ele meio que, sei lá, Subiu né? a cabeça. Se achou mais. Eu Mas acho é que que ele tá também é o- querendo. é o ele único que ele tá tenta sempre com o alguma mesmo coisa. vício, assim, de ele pega a bola e vai pro meio. Ele pega a bola e vai pro meio. Até eu já decorei. Ele pega a bola e vai pro meio. Ele tem que. Gente, tem horas que ele tem que. Bom, a gente tem Carboneiro, não dá cruzar. pra falar muita coisa, mas enquanto tá, o Carboneiro sempre nos serviu. Então, ele Não, tem ele esse é charme, bom essa jogador, mas ele, às vezes eu vejo que às vezes ele pode soltar a bola e ele quer resolver sozinho, entendeu? Mas tu não te irrita com o Carboneiro? Claro às que vezes? me irrita, mas ele quando, faz o quando que... tu vê aquela correria Me e ele irrito, paradão, assim. mas ele sempre Pô, o recompensa. Carboneiro, dá uma força aí. Ele sempre recompensa, né? Pode Não, me mas irritar eu não quanto quero for. que ele saia Se do jogar o time. que joga, pode continuar. Eu não tem gosto do problema. namorado, eu não tô dizendo que ele seja do time, não. Eu gosto, eu achei um bom jogador. Só que eu acho que tem que lapidar ele assim, tipo, ó, quando tu vê que ele passa bom. Tanto é que o Grêmio ganha o segundo Grenal, o 3-0 na Arena, quando o Castro coloca o namorado. Né? Ele é bom jogador. Não, e eu acho que ele também... Aí quando o eu- Juventude classificou por causa do namorado e o TT. É, e eu também vejo assim que às vezes um jogador como ele chama a marcação para deixar outro jogador Sim. livre, entende? Então assim, às vezes a estratégia ela não é só, né, de pegar e passar. Às vezes a estratégia é justamente segurar um pouco a bola para que venha, sabe, e liberar outro. Enfim, eu gosto muito do Não, eu namorado. gosto também, só acho que ele anda querendo resolver muito sozinho. Sim. É. Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. A CMPC acredita que crescer só faz sentido quando o desenvolvimento caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Por isso, mais do que produzir, a CMPC investe em um modelo de atuação responsável que valoriza o presente e constrói bases sólidas para o amanhã, com iniciativas voltadas à preservação dos recursos naturais, ao manejo sustentável e à geração de oportunidades nas comunidades onde está presente. Reforça diariamente o compromisso com um futuro mais equilibrado. Um futuro que une inovação, eficiência e cuidado com o planeta. É assim que a CMPC segue avançando, conectada com os desafios do agora, mas sempre olhando para novos horizontes, porque cada decisão tomada hoje é um passo fundamental na construção de dias melhores para todos. CMPC, viva o natural. Quando o assunto é chocolate, só um nome vem em mente: Neugbauer. Com uma diversidade irresistível de sabores, cada barra Neugbauer possui a qualidade, as melhores matérias-primas, garantindo uma cremosidade única que derrete na boca e conquista de primeira, trazendo aquela sensação única de um sabor que aproxima pessoas e adoça a vida. Porque nosso propósito é simples: criar
e compartilhar momentos de alegria. Neugebauer, nossa história é chocolate. E aí hoje, no nosso kit tem o 1891, tem o Neug, tem o Stix e tem também o Bips. Então, bom proveito aí para vocês, porque deve ter, eu acho que o Neug é de creme brulee. Ou é o Tarte ou Citron. Esse aí. Eu sei que é um francês. Brasil Panificação, indústria de pães, bolos e confeitos em geral. No Instagram, Brasil_Panificação. Ligue 051 993 36 4063, o pão que sempre uniu os gaúchos. São 60 anos de uma atividade intensa, extensa, profícua, que conjuga várias coisas, né? Capricho, a permanência no mercado durante todo esse tempo, uma padaria que funciona 24 horas por dia, atendendo o público lá em Novo Hamburgo, caminhão com refrigeração bem adequada, enfim, todo um zelo de 60 anos para transportar o pão para lá e para cá, com toda a qualidade da Panificação Brasil. Você sente dores nos pés, joelhos, quadril ou coluna? Muitas vezes o problema pode começar na forma como você pisa. No laboratório do pé, você encontra tecnologia de ponta com um exame moderno que analisa a distribuição da pressão dos seus pés em tempo real. O laboratório do pé desenvolve palmilhas computadorizadas feitas sob medida para o seu tipo de pisada. Elas ajudam a corrigir a postura, aliviar dores e proporcionar mais conforto no dia a dia, seja para caminhar, trabalhar ou praticar esportes. Agende seu exame pelo WhatsApp 99108-4219 ou 3381-0010. Ontem foi o dia do aço e a Global Aço é apaixonada pelo cliente. Tem tudo que você precisa. Soluções completas das linhas de aços planos e longos para a indústria, construção civil e agronegócio. Vergalhões para a sua obra, chapas e perfis para estruturas metálicas, telha galvalume natural e pré-pintada com isolamento térmico e acústico, tudo feito sob medida para você. Global Aço também tem arame guapo nas versões ovalado, 650 kgf, 750 kg força, além do farpado, 350 kgf, que garantem máxima proteção nas fazendas e rebanhos de todo o Brasil. Arame guapo é sinônimo de tecnologia, durabilidade e resistência. Mecânica Sabiá. Uma família a serviço do seu carro. Uma família de irmãos, os pais, todo mundo trabalhando na Mecânica Sabiá. 60 anos de competência, regulagem de motores, mecânica leve, injeção eletrônica, especialista em carburação. Mecânica Sabiá, aqui na Joaquim Silveira, 437, Fuscas, Chevetes, Opalas, né? Pode consertar qualquer carro antigo ali na Sabiá, 3340-06, só deixa eu ver o número do telefone, mas não errar, 54. 3340-06-54 é o telefone, e aqui na Joaquim Nabuco, pertinho do Strip Center. Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. De volta com o último bloco do nosso Cadeira Cativa. Amanhã tem Clássico Grenal. O Grêmio vem de 2 maus resultados. Última vitória foi contra o Guarani em Bagé ainda. O jogo do Grêmio é fora de casa, é no Beira-Rio. O Internacional vem de uma sequência de 10 pontos ganhos em 12 disputados. No Beira-Rio, uma vitória e um empate, depois de perder 3 na sequência em casa para o Atlético Paranaense, para o Palmeiras, para o Bahia. O Internacional conseguiu dar uma reagidinha. Deve ter recorde de público amanhã do ano, porque o que deu mais público foi 41 mil, né? Então pode ser que amanhã quebre
essa sequência aí de grandes públicos e estava precisando mesmo o Internacional botar gente, que não tinha nada que satisfizesse o torcedor do Internacional. E o Pesolano, eu não sei o que isso pode significar, né? Teria pedido desculpas para os jogadores, porque nos discursos anteriores ele pedia jogo ofensivo, jogo com muitas chances de gol, com posse de bola, Depois ele disse, não, tive que rever e tal, disse que teria pedido desculpas para os jogadores. Outra coisa, apareceu também aí uma informação que o Borré tem um preparador físico particular, tem um analista de desempenho particular e tal, só tem que fazer gol, né? Enquanto o analista diz, olha, a defesa do Grêmio é assim, é assado, parece que dá todo o processo mastigado. E a respeito dos exercícios que ele pediu autorização para o Pesolano, então eles treinam um pouco nos clubes. Quantas vezes nós já ouvimos isso de outros jogadores, né? Sim. Que reclamam, foi um jogador do Grêmio, acho que foi o Carbajo, né, que falou uma vez, que se treinava pouco. Né? Agora, mais um caso de um jogador que treina fora. E pediu autorização para treinar fora. Então, o grande dilema do Grêmio seria a meia cancha. O Grêmio tem Noriega, o Grêmio tem Nardoni, o Grêmio tem Monsalvo, o Grêmio tem Meck, o Grêmio tem Arthur, o Grêmio tem Thiaguinho. Né? A rigor, ali teria o William, que não consegue jogar nunca. Né? O Grêmio teria ali um bom manancial de jogadores para fazer uma formação até de um 4-4-2. Mas não sei se ele vai mudar. Há essa expectativa de que sobre o ponteiro direito ali, ou o enamorado, ou o TT, que seria o escalado, e jogue com mais um na meia cancha para equilibrar com o Internacional e conter um pouco a velocidade do Internacional, porque o Internacional tem 3 jogadores muito rápidos, né? O Vitinho um pouco menos, além mas... dessa característica, o Pesolano tem jogado dessa maneira, né? Tem sido, obviamente, acho que dentro do Beira-Rio ele não vai ser tão reativo assim, né? Não sei. Mas ele tem, tem sacado o Alan Patrick, acho que muito por conta disso, né? Eu acho que o Inter não jogou bem contra a Chapecoense. E acho que o Inter foi reativo, inclusive. Pois mas parece que é o que ele se propõe a fazer, então, na verdade. que né? tem os resultados, às vezes, deixam o cara meio entusiasmado, assim, né? Mas, né? O jogo contra o Corinthians, o Inter não chutou nenhuma bola em gol no primeiro tempo. Sim. A que chutou, o jogador estava impedido, que era o Bernabé. E no segundo tempo chutou 3. Contra o São Paulo aqui também foi a mesma coisa. O São Paulo, o Inter pediu para o São Paulo empatar, né? Só vou fazer um parênteses aqui agora, nós estávamos falando, né, de jogadores aí a peso de ouro e coisa. Meu, o que tá aquele time do Santos, pelo amor de Deus? Perdeu, né, na Sul. Né? Perdeu. O que é aquilo, gente? O Santos é o maior desperdício do futebol brasileiro. É assustador. O que tem de jogador mais ou menos e bom lá, e ninguém joga. E ninguém joga. Sabe que o Thiago Maia ia assim, entrar numa fria, que ele estava merecendo entrar, né? Porque ele estava bancando, né, depois de ser herói aqui nas enchentes e tal, porque agora as pessoas, mas lá nas enchentes tá mais. Não, mas bem, é uma coisa passou, uma né? coisa, outra coisa outra coisa. Já passou dentro de campo. E até quando ele entra bem. Sim, agora, tem parece que ele bem. recuperou um pouco o entusiasmo. Pô, mas durante um ano ficou fazendo beicinho, que queria jogar com O Thiago Neymar. Maia podia resolver nossa vida, em vários sentidos, mas ele não vai ser o jogador que foi, né? Sim, ele é melhor em tese, né? Que o Bruno Henrique, que é um cavalo cansado. Não, com todo muito respeito, técnico. eu gosto dele como jogador. E o Paulinho de Paula, para mim, é um corredor, né? Corre para cá, corre para lá. Mas, O Alan Rodrigues é aquele pior ainda. Não gosto. Guarda a posição. Olha, em algum aspecto, até o Ronaldo em alguns jogos. Com certeza. Sim, com certeza. Eu acharia interessante se o Grêmio entrasse com o Arthur, Noriega, Nardoni e Monsalve, ou até mesmo o Meck ali, jogando, né, de 10. E tem aí, criação e marcação, isso, né? E aí o Amuso ou o Carlos Vinícius, ou o Enamorado e Carlos Vinícius, né? E acho que seria um jeito de testar, né? Mas também de dar um pouco mais ali, né, de sustentação pro meio campo, né? E de respeitar o adversário na casa do adversário. Exato. E também assim, né, Rec, para mim, é o tipo de escalação que se não der certo nos primeiros 20 minutos, ajusta logo, sabe? E aí vai pra zona de conforto ali e tal e segue o jogo, sabe? É isso. O problema é se tomar um gol cedo, né?
Aí, Que é o que o Pesolano gosta de fazer, né? Idealmente para ele. Tanto fazer o gol cedo, quanto insistir no segundo gol o mais cedo possível, né? Logo depois do primeiro. Então, sei. mas isso aí tem conseguido poucas vezes. Pois é, eu ia... Cria e não faz o gol. Mas acho que Aí agora toma. isso tem mudado. E toma cedo, né? E toma Mas cedo. agora Tomou tá mudando. cedo do Atlético Mineiro, tomou cedo do Atlético não, Paranaense. eu até ia comentar, até fiquei, assim, eu acompanho um pouco, fiquei assim, mas quando foi que o Inter fez gol? Sim, Porque nunca. gostar Mas todo o que a mundo Alice estava gosta. falando é a tentativa. Ele tem essa imposição, assim. Mas acho que agora deu uma segurada. Não, acho que esse negócio das desculpas e tal, acho que ele deu uma... Por isso eu acho que ele achou um equilíbrio, assim, né? Entre esses... Mas ele está inventando algumas coisas, veja só. Claro que está. No esquema do 3-5-2, ou 5-3-2, no caso, que o Vitinho volta e vira um lateral direito. Isso. O Bruno Gomes vira um terceiro zagueiro e é ele que sai com a bola, porque é o que melhor sai com a bola. Ele tenta. E no Grêmio a gente não vê isso aí. Né? Um reposicionamento que seja. Não se viu no existe. Pavon, que conseguiu se adaptar. Se viu com a substância dos dois zagueiros. Mas sabe o que eu acho? O Marlon cresceu de produção, isso é inegável. O Noriega se firmou, mas e o resto? Eu acho que O centroavante faz gol, o Amuso chuta, o enamorado dribla. Não, mas e aí estou dizendo, a construção Eu é acho que o Inter tem algo que tu acabou de falar agora, que é o Bruno Gomes. Acho que o Bruno Gomes é um coringa que o Grêmio não tem. Que dá um equilíbrio, né? Mas ele é um coringa. Eu acho que assim, eu falo assim nos jogos, é muito fácil ele passar desapercebido, assim. Mas ele sempre vai te entregar um jogo nota 7, assim. E ele pode botar ele onde for. Olha agora ele pegando de terceiro zagueiro, saindo, armando um pouco o jogo também, pô. Então, ele é um cara que facilita também essas mexidas, né? Sabe agora que com no dois laterais, Bernabé mais ofensivo, Bahia mais... tentando fazer essas dobradinhas que ele fez contra o São Paulo, que funcionou só pela direita, e funcionou bem. Com o Bruno Gomes e a Aguirre. Funcionou muito bem. No Vasco e nas seleções de base, ele jogava um pouco mais na frente. Então, ele tem o cacuete da saída. Né? O Inter está aproveitando isso. Né? E o Grêmio podia... É que tudo depende do Arthur. Se o Arthur estiver bem, o Se Grêmio ele pode quiser. ganhar o Grenal. Né? O Grenal que ele jogou bem, o Grêmio ganhou. Sim. Né? Então, Tem que querer. é uma questão de ajeitar as peças. Mas é que tá, ele tem que querer. Ele tem que Mas aí essa é a questão que eu não consigo Entender. aceitar isso em futebol, porque qualquer pessoa que trabalha e recebe seu salário, ela tem que trabalhar para receber seu salário, No futebol, né? não. E a carreira de um esportista, de um atleta, o seu meio de trabalho é o seu corpo. Então, ele tem que ser uma pessoa que tenha disciplina E é uma carreira e tenha curta, hábitos né? saudáveis. Não é que ele não vá poder sair, não vai poder, né, beber de vez em quando. Agora, se desenvolve alguma coisa, não estou dizendo que é o caso do fulano, Beltrano, estou citando no geral. Agora, jogador que começa a largar, tá nem aí, começa a fazer festa, não dormir, comer o que não deve, beber o que não deve, usar o que não deve, e aí não rende em campo, para mim isso é mais do que motivo de demissão por justa causa, sem multa, sem nada. Porque o meio de trabalho dele é o organismo dele. Então, ele tem que cuidar do seu organismo, porque é o meio de trabalho dele. E antes fosse um guri, Então, né? assim, Não justificando, mas antes fosse um gurizão, não estou assim. nem afirmando que é o caso do Arthur, porque eu não sei o que está acontecendo. Agora, eu falo isso para qualquer jogador. Porque não está jogando, porque está saindo de noite, porque está fazendo... Vai ter uma vida profissional de, no máximo, 20 anos. Ou tu vai jogar... Mas em 10 anos eles ganham para a vida inteira, para viver 5 gerações, entendeu? Então aí chega depois que eles já ganharam tudo que ganharam, eles não querem mais saber de nada. Então assim, meu filho, o negócio é o seguinte... Depois eles estão lá no Big Brother para ganhar dinheiro. Tu tá vestindo essa camisa, eu tô pagando teu salário, tu tá aqui para trabalhar. Tu tá com problema, tu vai te tratar. Tá com problema, tá com alguma, né? Vai te tratar. Se não corresponder, tchau e benção. Olha aqui, ó, o resultado... Qual será o resultado do clássico Grenal 4-5-2? Vitória do Inter, 65%. Vitória do Grêmio, 24%. Empate, 11%. Enquete concluída há pouco aí no @canal do REC. Bom, vamos ver o que vai dar de público, vamos ver o que vai dar de produtividade dos dois times, que, a rigor, os dois estão na mesma posição na tabela, ainda até a flauta está prejudicada,
O Grêmio, atual campeão gaúcho, não pode tocar muita flauta, porque aí perde pro Torque, né? Está numa competição internacional que o Inter não está. Vai começar a Copa do Brasil, que é um torneio que rende dinheiro, Muito. e bom dinheiro, né? E o Inter não presta atenção, né? Impressionante. O Inter não quer. Não dá a mínima. Eu acho isso me revolta muito. Mas ganhou uma e foi vice em 2. Mas não dá a devida importância, assim. Não dá. Porque é dinheiro fácil, é o dinheiro mais fácil que tem. Enfim, Valeu, Alice. valeu. Bom Grenal, doutora. Parabéns mais uma vez. Aproveita o final do dia. Valeu, Gisele. Obrigado. Até a próxima. Segunda-feira tem mais. Comportem-se. Clássico Grenal tem toda hora, né? A vida é uma só. Bom final de semana. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui.